Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo vou apresentar o modelo de previsão Profit. Então aqui a ideia desse exercício é primeiro apresentar o modelo, então a gente vai ver ali as equações, os termos dessas equações, desse modelo de previsão e também tentar explorar a intuição por trás do modelo. E depois, numa segunda etapa, a gente faz um exercício aplicado com dados, um exercício de previsão. Então a gente vai ver ali como ajustar um modelo e como, a partir de um modelo ajustado, gerar previsões a partir desse modelo, usando linguagem de programação, certo? Então essa é a ideia aqui desse exercício. Então vamos começar falando sobre o Profit. Ele é um modelo de previsão desenvolvido pela empresa Facebook, lá em 2017, certo? E ele vem num contexto, né, interno dessa empresa, que é uma empresa bem grande, né, que a gente tem atualmente, que os funcionários dessa empresa, né, eles precisavam fazer previsões, né, para séries temporais internas da empresa, né? E geralmente, né, esses funcionários eles não tinham um conhecimento técnico aprofundado de séries temporais, de previsão, de modelagem e tudo mais. Então, uma pequena equipe do Facebook criou esse modelo justamente para facilitar esse processo, né, dentro da empresa para os demais funcionários conseguirem fazer previsão por conta própria, usando um modelo simples, né, que pode ser personalizado, né, os parâmetros, né, com base em conhecimento de área, né, conhecimento da série temporal. Então esse modelo Profit ele foi criado com essa ideia, ele ser acessível mesmo para pessoas não técnicas, certo? E também ser customizável, né, em termos de calibrar parâmetros, né, os termos ali das equações, caso o usuário, né, do modelo ele tenha conhecimento de área, né, conhecimento da série temporal em questão. E também um outro ponto principal é a questão, né, de escalabilidade, né? Então, imagina que a empresa Facebook tem diversas, talvez milhões de séries temporais internamente. Então, precisa ser um modelo rápido, né, veloz, eficiente, né, e também que ele escale, né, para essa quantidade, né, grande, esse volume bem grande de dados que a empresa pode ter, utilizando aí modelos de previsão, né, para essas séries temporais. Então a ideia, o propósito geral desse modelo é esse. E aí eles abriram, né, esse modelo, né, deixaram open source para a comunidade, né, de ciência de dados, principalmente, né, poder aplicar isso em outras empresas, certo? E aí falando sobre séries temporais, né, e esse modelo de previsão, ele é um modelo designado para usar em séries temporais que apresentam características fortes de sazonalidade e também tendência, além de oscilações provenientes, né, variações na série temporal provenientes de questões de eventos adversos, né? Então, por exemplo, um feriado, um evento que aconteceu e que pode ter algum efeito, né, sobre a série temporal. Isso é incorporado também no modelo, além da tendência e da sazonalidade da série temporal, que também é modelada nesse modelo de previsão Profit, certo? Então, essas são as características comuns que você vai ver na maioria das séries temporais, né? Aqui eu coloquei um exemplo, né? E que, portanto, você pode utilizar esse modelo de previsão para trabalhar nessa série. Então, esse exemplo aqui desses dados são dados de demanda por energia elétrica, lá na cidade de Victoria, na Austrália. A frequência da série é por horário, certo? Então a gente tem aí, desde lá de 2012 até final de 2014, dados de demanda por eletricidade nessa cidade, certo? E aí dá para ver aqui claramente, né, que ao longo de todo esse período a gente tem praticamente todas essas características aí que eu mencionei, que o modelo foi desenhado justamente para isso. A gente tem sazonalidade anual, então ali mais ou menos aí na metade do ano
tem um aumento aí de demanda. Lá no final do ano, a gente também tem questões aí de eventos, feriados adversos, né, que acontecem, né, então Natal, Ano Novo e tudo mais, talvez outros, né, característicos lá da cidade, característicos lá do país, né, que podem acontecer e que também estão gerando aqui variações adversas nessa série temporal, certo? E também dá para perceber, né, levemente uma tendência, né, não linear nessa série temporal, certo? Então a gente tem aí essas características nessa série temporal, elas são muito comuns na maioria das outras séries temporais que você vai encontrar por aí, principalmente em ambiente empresarial, certo? E também, né, esqueci de comentar, além da sazonalidade anual, a gente vai ter também sazonalidade semanal, sazonalidade até mesmo diária, né? Então são múltiplas sazonalidades que essa série temporal pode ter. Dá para perceber isso se você rotular aqui as observações, né? Por exemplo, como eu fiz aqui, entre períodos, né? Madrugada, período da manhã, período da tarde, período da noite. Então a gente tem essas diferenças aí também, múltiplas sazonalidades na série temporal, certo? E o modelo Profit ele contempla, né, justamente essas situações, essas características nos dados, né, que você estiver trabalhando. Então é um modelo bem interessante de se trabalhar e pelo paper, né, se você for olhar ali nas referências que eu deixei nesse material, né, eles falam que pelos testes deles, né, quando a série temporal tem essas características, né, múltiplas sazonalidades e tudo isso que eu comentei, é um modelo que performa melhor do que outros modelos concorrentes, como o modelo Arima, por exemplo. Então, vamos ver aí como que ele funciona agora, esse modelo. Então, ele é um modelo, basicamente, pode ser representado dessa forma aqui. Então, ele é a soma de três pequenos componentes, que a gente pode dizer. A gente tem aqui um componente de tendência, a gente tem um componente de sazonalidade e um componente de feriados ou eventos que você queira tratar, né, modelar para a sua série temporal, certo? Então, a sua série temporal YT é o que você quer prever, né? É a série temporal que você quer prever. E também vai ter aqui um termo de erro, né, que é assumido como sendo seguindo uma distribuição normal, certo? Então ele é a soma dessas três coisas aqui: tendência, sazonalidade e feriados ou eventos. E aí, cada um desses três termos aqui, isso vai ser modelado, né, internamente pelo Profit, né, com outras equações que vão explicar essas coisas aqui. Então vamos ver essas outras equações aqui. Começando pelo termo de tendência, tá? A gente vai ter duas variações de equações para explicar a tendência da série temporal. Então, no primeiro caso, a gente vai ter aqui a possibilidade de você representar a tendência com ela assumindo um crescimento não linear e saturante. Aí esse termo saturante é o que eles utilizam, né? Basicamente para representar a capacidade de carga dessa série temporal, que é um outro termo aí que eles utilizam para descrever o comportamento de uma tendência, né, de uma série temporal. Então, a capacidade de carga, você pode imaginar essa coisinha aí, esse Czinho, né, que é a capacidade de carga, como sendo basicamente, vamos tomar como exemplo, no caso aí de demanda por eletricidade. A capacidade de carga para atender a demanda por eletricidade aqui nessa cidade de Victoria, na Austrália, né, é basicamente você pode imaginar como sendo o número de dispositivos, né, nessa cidade que consomem energia. Então, soma todos os dispositivos aí que consomem energia nessa cidade, né, vai ser a capacidade de carga desse sistema nessa localidade, certo?
Então é como se fosse um total, né, do que pode comportar, né, de energia nessa cidade, ou pode consumir de energia nessa cidade. Aí isso vai estar restrito aí também, que eu estou falando um exemplo simples, né, mas pode estar restrito a quantidade de pessoas na cidade, nível de desenvolvimento humanos, pode ter alguma associação com número de dispositivos, né, que tem na cidade, né, e muitas outras questões, né, que tu pode pensar sobre isso daí, certo? Mas a ideia desse termo capacidade de carga é essa. Então, esse outro termo, saturante, né, é basicamente para descrever, né, que principalmente mais associado à questão de longo prazo, né, a tendência ela vai se saturar, ou seja, você vai como se fosse achatar, né, essa tendência, né, não exatamente isso, mas vai atingir, né, no longo prazo, você pode imaginar dessa forma, essa capacidade de carga, certo? Então, né, é uma tendência que vai crescer indefinidamente. Em resumo, você pode pensar dessa forma, certo? E a gente divide esse termo de capacidade de carga por um outro termo aqui, no denominador, né, que vai dar um formato logístico para essa tendência. Então, vai ser um crescimento não linear, certo? Então, a gente vai ter aqui 1 mais a exponencial de menos k. Aí, esse k, segundo o paper, é uma taxa básica de crescimento da tendência, mais um azinho e um sigma aqui. Então, esse azinho ele vai ser uma taxa de ajuste da taxa básica de crescimento. Então, ele é um ajuste para esse Kzinho, certo? O K mais o A vai formar uma única coisa, certo? E esse A ele vai assumir basicamente o valor igual a 1 se ele no período T for maior ou igual a um determinado ponto de mudança que pode ser modelado aqui também nesse termo de tendência, né? Então a gente pode dizer vários pontos de mudança dessa tendência dessa série temporal, certo? Então se o período T for igual ou maior a esse J ponto de mudança, né? Esse Azinho assume o valor 1. Caso contrário, vai ser assumido o valor 0, certo? E esse delta aqui, eu acho que é delta, se eu não me engano, é um delta. Ele vai ser basicamente uma mudança da taxa de ajuste. Então, que ocorre, né, no período no ponto de mudança, né, J, que você pode também calibrar isso no modelo. Então, por exemplo, você vai ter aí imagina que é uma série temporal de um ambiente de uma empresa, certo? Os produtos de uma empresa, e vai ser lançado um novo produto aí no mês que vem. Então isso você pode representar isso como um ponto de mudança, certo? Você pode especificar vários pontos de mudança, né, que podem ter como efeito, né, uma mudança justamente um efeito de mudança na tendência da série temporal que você está modelando. Então esses termos eles servem para captar essa ideia, certo? E aí depois disso a gente multiplica isso por t, período t, menos m, que é um parâmetro aí de deslocamento, certo? O azinho mais um gama. Esse gama ele vai ser uma correção de ajuste no ponto de mudança J, né, de tantos possíveis pontos de mudança que você pode especificar, certo? Então essa é a primeira especificação aí do termo de tendência do modelo Profit. A gente vai ter também a segunda especificação, que pode ser uma tendência com crescimento linear, adicionando pontos de mudança,
sobre essa tendência, certo? Que você pode especificar. Aí o formato é parecido, só que agora é um crescimento linear dessa tendência, né? Então, aqui a gente tem o Kzinho mais o Azinho vezes o período T, certo? Mais o parâmetro ali M e também mais o parâmetro A vezes o gama. Então é bem parecido, só muda aí o formato dessa tendência, né? Se você plotar no gráfico, certo? E aí, seguindo adiante, a gente vai ter o segundo componente, que é a sazonalidade dessa série temporal. Aí ela vai ser modelada seguindo essa função aqui. Então, a gente vai ter aqui a soma de um parâmetro A vezes o cosseno desse termo aqui, 2 vezes π vezes n vezes t, dividido por p, mais um bzinho vezes n, vezes o seno de 2 vezes π vezes n vezes t, também dividido por p. Tudo isso a gente soma para dar a sazonalidade, certo? E aí aqui a gente vai ter só esses parâmetros aqui, A e B, né? Que são justamente os parâmetros sazonais que você quer estimar, certo? E a gente tem dois parâmetros sazonais que é justamente para representar possíveis múltiplas sazonalidades da série, certo? E aí a gente vai ter aqui também esse P, né? Ele vai representar basicamente a frequência, né? Mais, falando de maneira mais correta, né? A sazonalidade da série. Então, se, por exemplo, a sazonalidade anual, esse P aí é igual a 365 dias, né, no ano. Se a sazonalidade aí da série é semanal, então esse P é igual a 7. E assim por diante. Bom, é praticamente isso, esse termo de sazonalidade, né? Daí, esses termos A e B, né, que são os parâmetros, os coeficientes sazonais que você quer estimar, o Profit, né, ele assume uma distribuição normal para eles, certo? Bom, vamos seguir adiante, fechar aqui com o último componente, que é o termo aí de feriados ou eventos que você pode especificar no modelo. Então imagina lá que você tem aí, por exemplo, uma série temporal de varejo, e aí você sabe, né, que todo ano tem ali, por exemplo, a Páscoa, né? Então o varejo geralmente vai ter uma influência, né, vai ser influenciado pelo período da Páscoa, né? Vendas aí de chocolate e tudo mais, né? E aí você está desenvolvendo um modelo de previsão para essa série temporal de varejo. Então você quer colocar no seu modelo, né, esse evento aí, esse feriado, né, que a gente tem, e modelar isso, né, de forma a fazer uma previsão mais acurada, né, com base nesse componente aí também. Então a ideia é justamente adicionar isso, esse conhecimento que você tem a priori sobre eventos que podem afetar a sua série temporal, você coloca isso no modelo, certo? Então, no Profit, né, a gente vai ter basicamente uma matriz Z de possíveis feriados e eventos, né, que podem afetar a sua série temporal. Então, vai ser uma tabelinha ali, basicamente de variáveis indicativas, né, que quando o valor dessa variável for igual a 1 no período t, significa que nesse período t vai acontecer ou aconteceu, né, um feriado ou um evento. Então a ideia, né, de uma variável dummy, para quem de repente vem da econometria, é essa a ideia, tá? Então a gente pega essa matriz Z de variáveis indicativas de feriados, né, e eventos, e multiplica por um parâmetro kappa, que é esse kappa aqui, né, como se fosse um Kzinho, que é um parâmetro, né, que o Profit ele vai modelar internamente, né,
assumindo uma distribuição normal para ele, multiplicando, né, por essa matriz aí ZT, certo? Então esse último termo, né, ele é bem tranquilo, né, só uma multiplicação vai compor aqui o componente de feriados, certo? E aí internamente no Profit, né, ele já tem uma construção interna que você pode especificar ali, por exemplo, se a sua série temporal se ambienta numa localidade como por exemplo o Brasil, você pode dizer ali que a sua série temporal é da localidade brasileira, né? E aí o Profit ele vai buscar os feriados nacionais do Brasil. Se você está trabalhando com uma série temporal que é lá dos Estados Unidos, você diz para o Profit ali num parâmetro que a sua série temporal é norte-americana e aí ele vai procurar internamente pelos feriados nacionais lá dos Estados Unidos. E aí os valores ao longo do tempo, né, nessa matriz ET, eles vão ascender, né, vai ficar igual a de forma a corresponder, né, a esses feriados. Então ele já tem essa construção interna automatizada que você pode dizer, né, a localidade da série temporal. É bem interessante esse procedimento do Profit, certo? E para finalizar, né, tudo isso aí, esses componentes, né, eles vão ser a abordagem, né, desse modelo de previsão Profit vai ser a estatística bayesiana para estimar, né, os parâmetros de todos esses terminhos aí que a gente viu, tá? Então, algumas coisas você consegue calibrar, certo? Em relação a esses termos, certo? E outras coisas, né, o próprio Profit ele faz automaticamente para você. Aqui a gente vai utilizar a abordagem automática, né? Mas se você tiver algum conhecimento de área, né, da série temporal que você está trabalhando, você pode parametrizar várias coisas, né, para de repente conseguir uma previsão melhor, né, do que a parametrização automática que o Profit já entrega por padrão, né, visando atender usuários não técnicos, né, que não querem parametrizar, né, um termo ou outro, certo? Então agora vamos para um exercício prático, né, de previsão de demanda usando o modelo de previsão Profit. Bom, então agora vamos fazer um exemplo de previsão com o modelo Profit. Vamos fazer isso utilizando a linguagem de programação R. Então vou pegar aqui o código que já está pronto, que eu já preparei para agilizar o tempo, certo? E vamos lá direto para o RStudio. Então está aqui o meu RStudio, eu vou abrir um script de R e colar esse código que eu já deixei preparado. Vou salvar isso como Profit e esse script vai estar disponível aí no material no site de análise macro. Já vou clicar aqui para instalar as bibliotecas que são necessárias no script, certo? Então vai demorar aí um tempinho para instalar tudo. Enquanto isso, vamos abordar aqui o código. Então, etapas iniciais, né? Vou passar aqui mais rápido nisso daqui, que é carregar pacote, carregar os dados, tratar dados, separar amostras, né? Isso aí a gente tudo já viu aí, certo? Vou passar mais rápido aqui. A única coisa que eu vou mudar aqui, ó, ao invés de carregar os dados localmente, eu vou usar um link para esse arquivo CSV, onde eu tenho os dados que eu estou usando aqui nesse exercício, que são os dados aí de demanda por eletricidade, lá na cidade de Victoria, na Austrália. Então, dados aí em frequência horária, tá? Então, aqui está os dados, nesse link lá no site de análise macro. É só rodar esse código que você tem tudo automatizado, certo? Então, terminou de instalar os pacotes, podemos fazer isso agora. Então, carrego os pacotes, carrego os dados, ó. Vamos ver se deu certo. Está aqui meu objeto y com os dados. Eu tenho uma coluna da hora, além da data, né? E uma coluna da demanda por eletricidade lá naquela cidade que eu comentei.
Então agora eu trato os dados, separo em duas amostras, treino e teste. E aí o resultado, né, vai ser alguns objetos tecible. Então eu trato isso para poder utilizar aqui o Fable Tools para o procedimento de modelagem, que é o que a gente vai fazer agora. Eu seto uma semente aqui. Acredito que isso não vai fazer diferença para a reprodutibilidade, tá? Mas deixo aí setado. E utilizo o Fable Tools para estimar e fazer previsões, né? Produzir previsões para esse modelo aí Profit. Então, na função model, a gente passa aí a especificação do modelo. A gente diz ali da onde que vem os dados. Estou usando ali os dados de treino, certo? Digo qual que é o nome da coluna que eu vou gerar para armazenar esse modelo. E depois do igual, qual que é a especificação do modelo. Aí vai ter ali essa função profit desse pacote fable.profit para você especificar o modelo, tá? Aqui eu estou deixando a especificação automatizada, mas você pode consultar aí a documentação e utilizar aqui os argumentos especiais para parametrizar o que você queira parametrizar. Então, a capacidade de carga, salvo engano, esse floor aqui é o termo ali de saturação, os pontos de mudança, quantidade de pontos de mudança, se você quer uma tendência linear ou aquela primeira especificação que é a logística e várias outras coisas, também de sazonalidade, várias outras coisas que os períodos aí de eventos, períodos de feriados que você queira passar para o modelo, você pode apontar tudo aqui, tá? Aqui eu não estou apontando nada, estou deixando a especificação automatizada, certo? Então, só com isso você já tem aí um modelo estimado. Aí vai demorar um pouquinho, porque por trás do palco aqui a gente vai ter uma estimação bayesiana usando o código de uma outra linguagem, que é a linguagem lá STEM, que é uma linguagem de programação estatística. Não é uma linguagem de propósito geral, como Python, como R. É uma linguagem bem específica para isso, tá? Então vai fazer a inferência estatística, já terminou aí, pode demorar um pouquinho, dependendo da capacidade computacional que você estiver utilizando aí no seu ambiente de programação. E está aí o modelo estimado, certo? Então a gente consegue extrair algumas informações, tá? Mas eu vou pular aqui direto para a parte de previsão. A partir do modelo estimado, a gente consegue utilizar a função forecast para prever fora da amostra, certo? Então passa ali o modelo ajustado, passa o horizonte de previsão. Aqui eu vou ver a previsão 720 passos à frente. Então já a previsão para 720 horas adiante, né? Então faço isso nessa linha 27, vai demorar também um pouquinho, porque é mais intensivo computacionalmente. E depois disso eu já consigo, né, analisar esse modelo, as previsões do modelo. Então, a primeira coisa que eu faço é analisar aí a acurácia, né, de treino e de teste. Então, para a função accuracy, a gente consegue fazer isso. Passa o modelo ajustado para ela, ela vai te calcular ali RMSE, o MSE, o erro médio e tudo mais, né, na amostra de treino, na amostra in sample, né, na amostra ali dentro da amostra. Passa ali a previsão e os dados observados na amostra de teste, né, ela vai te calcular essas métricas de acurácia, né, nessa amostra aí, fora da amostra, né. Então, eu junto tudo isso nessa tabela e está aqui o resultado. Então, na amostra de treino, analisando pelo RMSE, apesar de a métrica de preferência dos autores desse modelo serem o MAP, eu vou dar preferência aqui por analisar pelo RMSE, tá? Então, analisando pelo RMSE, a gente tem de treino 942, de teste 918. Então, em teste está performando melhor do que em treino. Então, a princípio, o modelo está se generalizando aí bem para dados
desconhecidos. Aí, pela estatística pontual, pode ser difícil, né, tirar essa conclusão. Então, aqui a gente gera um gráfico, né, para comparar o previsto com o observado fora da amostra. Um gráfico do ggplot2 aí, padrão. Então, aqui, dados de treino, né, observados, é a linha preta, né, dados de teste também na linha preta, aqui atrás. E a linha azul é a linha de dados previstos pseudo fora da amostra, para esse período aí de teste, certo? Com um intervalo de confiança aí de 80% e 95%. Então, visualmente, também dá para chegar nessa mesma conclusão, né? Pelo menos aproximadamente. Esse modelo está prevendo bem, principalmente a sazonalidade da série, né? Com esses picos sazonais aí, provavelmente aí, semanais, né? Nesse período aí. Essa série está captando essa sazonalidade com algumas, né, distâncias, né, que dá para perceber, principalmente aqui nos picos, né, de demanda, né, às vezes o modelo fica um pouco fora, né, do esperado, mas os intervalos de confiança estão captando, né, essa variação aí da série, pelo menos. Então é um modelo interessante para trabalhar com essa série. Provavelmente, não testei aqui, performa melhor do que outros modelos que captam sazonalidade, como os modelos Sarima, né? Aí fica como exercício você testar previsão de um modelo Sarima com previsão desse modelo Profit para avaliar o que é melhor. Sempre interessante você fazer isso, testar vários modelos, certo? E assim a gente finaliza esse exercício bastante simples de estimar o modelo e gerar previsões a partir desse modelo Profit. Bom, agora vamos fazer um exemplo de previsão com o modelo Profit. Vamos fazer isso utilizando a linguagem de programação Python. Então, vou começar aqui pegando o código que eu já preparei, já deixei pronto para agilizar o tempo. Então, esse código vai estar disponível no material aí no site da Análise Macro. Vamos direto aqui para o nosso ambiente de programação Google Colab. Está acessível aí a todo mundo. Vou colar aqui nessa célula única mesmo. Vou deixar assim mesmo todo o nosso código, certo? A única coisa que a gente vai fazer aqui adicionalmente é instalar bibliotecas que a gente precisa, né? Então, a gente precisa ali instalar bibliotecas, que é a biblioteca Profit e a biblioteca Plot9. Salvo engano, essas duas não vêm instaladas por padrão aqui no Google Colab, tá? Então, vai instalar as bibliotecas, pode demorar um monte, tá? E também vou fazer um outro ajuste aqui no script, né? Que é para, no momento de carregar os dados, não quero trabalhar com arquivo local, então vou pegar aqui esse link que vai dar para um arquivo CSV, que são os dados que eu vou usar nesse exercício aqui de previsão, tá? Então, terminou de instalar as bibliotecas, coloquei aqui os dados no arquivo CSV através desse link. Agora a gente pode começar o exercício, pode começar aqui o código. Então, a primeira coisa, a gente importa as bibliotecas, os módulos, as classes aí que a gente vai utilizar no exercício. Então, o pandas, para importar ali os dados, profit, né, é o que a gente vai utilizar, né, no exercício de previsão. O RMSE aqui lá do status models, a funçãozinha aí pronta para calcular métrica de acurácia, né, o RMSE. Plot9 para gerar visualizações de dados. Vou passar mais direto aqui. Aqui a gente vai carregar os dados. São os dados aí de demanda por eletricidade. Depois a gente faz tratamentos que eu achei necessário e separa as amostras. Já vimos isso exaustivamente, então vou passar direto aqui. Então tá aí, a gente vai ter agora um data frame YTS separado em duas amostras de treino e de teste. Então, para você trabalhar com o Profit
aqui na biblioteca de Python, que é a biblioteca desenvolvida pelo próprio Facebook, tá? Os seus dados têm que estar nesse formato aqui, ó. Não precisa ter o index que eu coloquei aqui, tá? Mas necessariamente precisa ter uma coluna ds, data stamp, certo? Que é a data, né, da sua série temporal, o período aí das observações. Tem que ter essa coluna com esse nome, tá? Dê uma olhada na documentação da biblioteca se você tiver dúvidas. E tem que ter uma coluna chamada y com os valores numéricos da variável série temporal que você quer construir e produzir previsões, certo? Então tem que ter essas duas colunas aí, pelo menos, nesse formato com estes nomes. Então, uma vez que a gente tem isso, a gente separou as amostras, agora a gente pode começar a parte de modelagem e previsão. Então você faz isso com essa classe aqui, Profit, certo? E nela, né, a partir dela, você vai especificar como que você quer o seu modelo. Então você pode dizer ali que eu quero tantos pontos de mudança, que eu quero a sazonagem do jeito X, Y ou Z, e etc. Então se você tiver dúvidas, eu vou usar aqui a especificação automatizada, tá? Mas se você tiver dúvidas ou se você quiser parametrizar o seu modelo, né? Colocar aí uma calibração de parâmetros e tudo mais que eu apresentei, aí você dá uma olhada nessa classe que você vai ter várias possibilidades de calibrar aí conforme a sua necessidade o modelo. Então você pode dizer ali que você quer crescimento, a tendência com crescimento linear ou logística. Você pode especificar ali a questão dos pontos de mudança, você pode especificar a questão da sazonalidade, dos feriados, eventos, né? Então você pode especificar muita coisa no modelo. Ele é bem flexível, tá? Aqui eu vou deixar tudo no automático, que é como já vem aí de fábrica no Profit. Então pode ser interessante para usuários aí que não tem conhecimento de área ou da série temporal em si, a especificação automática, tá? Então você declara aí essa classe e chama o método fit, passando para ele o data frame, né, da amostra aí que você quer estimar o modelo. Então eu peguei ali a amostra de treino, passei aí para esse método, certo? Então isso daqui, que isso daqui vai gerar, né? Vou rodar aqui, é um modelo ajustado, pode ser que demore algum tempo, tá? Porque por trás do palco, né, o que está acontecendo aqui é que basicamente essa biblioteca de Python, né, o Profit, é basicamente uma interface para usar uma outra linguagem de programação, que é a linguagem STEM, a linguagem aí de programação muito específica, né, que é uma linguagem de programação estatística, né, estatística bayesiana. Então, por trás aí do palco, né, o Profit ele usa essa outra linguagem, e aqui no Python vai ser só uma mera interface, né, para um código interno do Profit. Tá? Então ele vai dar aqui as mensagens, ó, no final vai dizer que concluiu. E aí depois disso a gente já pode partir aqui direto para previsão. Então você chama ali o modelo ajustado e chama aí o método predict para gerar previsão. Aí vai ter várias formas aí de você tem que passar, né, um data frame com os períodos que você vai querer gerar previsão. Tem várias formas de fazer isso, tá? Dá uma olhada na documentação. Você vai ver ali a recomendação deles, tá? Para gerar esse data frame com o período de previsão que você quer justamente gerar as previsões, tá? Tem ali funções internas para você gerar esse data frame. Aqui eu estou usando diretamente, né, o data frame de treino, né, para primeiro pegar os valores, né, de ajuste dentro da amostra. Então aqui eu estou gerando previsão dentro da amostra, certo? Passando aqui o data frame de treino.
Então, esse data frame de treino, né, vai de 2012 até 2014. Então, eu vou pegar aí e construir uma linha, não uma linha, né, mas um ajuste para esses valores observados dentro da amostra. Então, é isso que eu faço aqui. Não é previsão exatamente ainda. E a gente vai ter esse objeto valores ajustados, que eu estou chamando aqui, com essa informação. Então, vou imprimir o objeto aqui. Está aqui o output. Então, ele vai ali ajustar várias coisas, né? Nessa especificação automática. Então, componente de tendência, o valor, a sua variável alvo, né? Com intervalos de confiança, né, em torno dela, inferior e superior. A mesma coisa para tendência, termos ali de sazonalidade e também de tendência. E lá no final vai ter aí a estatística, o ajuste pontual, certo? Então, muita coisa aí que ele entrega para a gente. E chegando na parte principal, a gente vai produzir previsão fora da amostra agora. Então, a gente passa para esse mesmo método predict um data frame com períodos, datas para as quais você quer produzir previsão fora da amostra. Aqui eu estou passando esse data frame aqui, ó. Então eu quero produzir previsão de 2014 12/02 até 12/31. Então passo isso tudo aqui para a função predict. E a gente vai ter da mesma forma, né, como output um outro data frame com aquelas colunas lá, que eu acabei de mostrar, só que para outros períodos. Né? E aí, a gente poderia fazer várias outras coisas aqui, algumas análises, né, mas eu vou passar aqui direto para a parte de gerar aí métricas de acurácia, né, com a função RMSE. Então, pego ali os dados observados de dentro da amostra e os dados ajustados pelo modelo também de dentro da amostra, né, para construir o RMSE de treino. Faço a mesma coisa para a amostra de teste, pego os dados observados fora da amostra, né, pseudo fora da amostra, na amostra de teste, e os dados previstos nesse mesmo período, na amostra de teste, para ter essa métrica de acurácia RMSE. Então, executando isso, a gente tem 941 de treino, 918 de teste. Então, a princípio, o modelo está se generalizando bem para dados que ele não observou ainda. Então, é um resultado interessante do Profit, mas a estatística pontual que às vezes ela pode ser enganosa. Então, é sempre interessante você analisar visualmente, né, se esse resultado faz sentido. Então aqui eu pego e organizo os dados, tá? É um mero tratamento de dados. Salvo nesse objeto resultados. Se você tiver dúvidas sobre o código de tratamento aí que eu acabei de executar, dê uma olhada aí nos cursos de introdução da análise macro, que esses tratamentos de dados são bastante explorados, tá? E aí ele vai gerar aqui esse data frame, né, com a série observada nos últimos períodos aí e também o previsto, né, nessa amostra de teste. E eu comparo, né, o observado versus o previsto em um gráfico aqui do Plot9, que também, se você tiver dúvidas sobre como gerar gráficos com esse pacote, dê uma olhada aí nos cursos de introdução da análise macro, que a gente explica. Então tá aí o resultado dessa análise visual. A linha preta é o observado, aqui dentro da amostra, aqui pseudo fora da amostra, né, na amostra de teste, e a linha azul é o previsto, né, nessa amostra de teste. Então dá para observar que o modelo está captando relativamente bem, né, principalmente questão aqui sazonal da série, certo? Tem algumas variações aí ou outras, né, às vezes ele fica um pouco distante do observado, certo? Mas em geral ele está captando bem aí a variação da série.
Talvez se você ajustasse e calibrasse algum parâmetro ou outro, né, você pode atingir de repente algum resultado mais interessante, certo? E sempre é válido você comparar, né, as previsões desse modelo aqui em questão, né, com outros modelos concorrentes, como por exemplo um modelo Arima, né, e ver se de fato esse modelo aqui é o melhor para esses dados, certo? Então fica como exercício você fazer essa comparação. E assim a gente finaliza aqui esse exercício simples de estimação do modelo e previsão com esse modelo aí, Profit, usando o Python.